A Europa está de olho em Vitor Roque, mais um clube europeu aí de olho no nosso Tigrinho e quem sabe na janela de transferências possa surgir aí alguma proposta por ele. A gente vai trazer isso aqui para vocês e onde você pode assistir Palmeiras e Bragantino, os horários, as escalações, tudo direitinho aqui para você. E tem também o Verdão afastando um time inteiro por indisciplina. É isso mesmo, o Palmeiras afastou um time inteiro por indisciplina. E também tem goleiro falhando. Eu ouvi falar que tem goleiro falhando aí, hein? Tem goleiro passando vergonha em amistoso. Em amistoso, hein? Enfim, vamos junto aí começar mais um caminhão de notícias. O que eu peço para você, por gentileza, se você gosta do nosso trabalho, por favor, deixa aquele like maroto que é muito importante pra gente. Você que já é aqui da casa, né? Você que ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara do lado aqui é o Erlan Dias, que todo dia tá comigo. Estamos gravando vídeo aí sobre notícia, informação, entretenimento, falando de futebol, sempre de maneira leve. Fechado, meus amigos? Então vamos juntos aqui para a primeira notícia. Dê você a boas novas, senhor Erlan Dias. Tem cara que hoje parecia jogador de seleção, mas jogador da seleção de vôlei, porque ele ficou parecendo um líbero, né? Ficou assim, ó, foi pegar a bola, ficou fazendo manchete. Pequena homenagem a Serginho, né? A seleção brasileira, que inclusive rolou várias homenagens hoje, né? Começando por isso aqui, né? Os caras abriram 2-0 e tomaram uma virada de 3-2 aí. Estima-se que o Samir Chaud vai entrar com pedido na FIFA para ouvir o áudio do VAR, né? Que não é possível que alguém vire um jogo de 3-2 assim. E aí tem essa página aqui, né? De manhã zoando o Corinthians. Esse Parmeira Mil Graus, o cara realmente anda desocupado ultimamente. Fogo na roupa, né, velho? Quando o Brasil toma uma virada, mas é com falha do Hugo Souza, aí eu fiz isso aqui eu garanti, né? Porque ele teve a polêmica dele postar uma foto em preto e branco para o uniforme não aparecer verde, né? Mas aqui ele tem que postar essa aqui para grama não aparecer verde também. Foi feio, mas muita gente ficou falando do lance de ser queimar-roupa e tal. Não, mas foi feio, foi falha mesmo. E teve uma outra que depois um chute mais fraco ele espalma e ele dá sorte da bola ir para fora, que senão tinha sido mais vergonhoso ainda. E tem essa aqui, ó, o Cássio ligou para ele, agora que eu vi o comentário do lado do livro tomando nariz. Deixa eu te falar, papai tá cheio de orgulho de você, viu? Cheio de orgulho mesmo, meu filho. Cheio de orgulho, você só me deu orgulho. Agora eu vou denunciar que teve uns palmeirenses que colocou o Everton ali, viu? Vocês também. Vocês não prestam, bicho. Tem que usar os Nós provavelmente faríamos isso 5 anos atrás, né? A gente virou Nutella. Hoje em dia a gente não corneta mais tanto, não. Tem esse aí também, esse aí não sei quem foi que fez, ó. Alô, Bernardinho, olha o novo líbero aí da seleção, ó. Esse aí, porra, eu tinha colocado pivô, pra você ver como eu não entendo de vôlei. Aí eu voltei, corrigi, coloquei líbero. Então tá aí, ó. E o pior é que não dá nem pra gente usar aquele meme, né? Normalmente quando um time muito fraco ganha do Brasil, a gente fala assim, Japão 3-2 Brasil, né? Mas, por exemplo, na educação, pior que na tecnologia, né? Na segurança. Então eu ficaria assim, ó, no futebol, Japão 3-2 Brasil, na tecnologia, Japão 10-0 Brasil, na saúde, Japão 10-0 Brasil, na segurança, nem graça, Japão 10-0 Brasil, na educação, Japão 10-0 Brasil. Então não dá nem para competir com os caras ganharam de tudo hoje, né, gente? E vou falar para você outra coisa. Isso aí, né? A culpa do Zico e do Tsubasa, isso aí. Exatamente, pô. E ó, outra coisa também que a gente tem que comentar. Infelizmente, o Palmeiras ajudou e muito na carreira do Hugo Souza, né? Que pra mim, eu acho ele fraco. Eu acho ele fraco. Quem consagrou o Hugo Souza foi o Palmeiras, véio. Foi o Palmeiras e os jogadores do Palmeiras. Ele pegou 2 pênaltis e ele virou um herói nacional, né, cara? Mas ele sempre foi um goleiro, se você olhar, ele sempre foi um goleiro que ele não teve muita consistência, né? Ele sempre foi um goleiro bem irregular. E é bizarro pensar num cara desse de nível pra seleção. Você acha que que é nível pra seleção? Eu não acho. Aí, inclusive, aí eu não sei que uma vez eu critiquei um outro aí e depois me xingaram, falaram do Fabrício Bruno. Eu já falei do Fabrício Bruno, jogador ok pro futebol brasileiro, mas não dá para colocar um cara desse para jogar uma Copa do Mundo. Hoje a gente jogou com o Japão, os dois falharam, né? Porque precisa entender o que é um cara jogando bem num clube e o cara jogando bem na seleção, cara. Fora a pressão, questão psicológica, né? Até o próprio Fabrício Bruno apareceu dando entrevista depois com o olho vermelho e tal. Então, assim, é uma pressão absurda. O cara assim, e o Hugo, para mim, é isso. É um goleiro ok pro futebol brasileiro, é um goleiro ok, por exemplo, pro que o Corinthians disputa hoje. Não é um goleiro que é pro que o Corinthians disputava uns anos atrás, que o Corinthians ganhava títulos e tal. Se ele tivesse, também não seria, provavelmente. O Cássio, tanto que o Cássio, quando ele chega, tava o Júlio César, que era um goleiro mediano também, só que falhava direto. Aí o Cássio
tomou a conta, né? Daí foi pro auge do Cássio e aí foi um inferno também, que aquele auge do Cássio para todo mundo, né? Que não era só os pênaltis, né? O Cássio realmente pegava muito bem durante o jogo também. E o Hugo é isso, o pênalti é um diferencial, é da hora, o cara decide jogos com isso, né? Decide mata-mata. Só que pouca gente fala que ele já teve erros cruciais, a própria contra o Flamengo na Copa do Brasil, que eles são eliminados, o gol que ele toma no Maracanã do Alexandre é uma falha dele. Então, tipo, e depois foi 0-0 aqui, então foi na conta dele, mas é o que eu falo, deixa os caras achando que o cara é pique e vai manter ele no gol por muito tempo ainda, mas ele realmente é um goleiro aí que deixa a desejar. Você pensar em Copa do Mundo, não, geralmente você não precisa terceiro goleiro, mas não conta com a sorte, que se precisar é ele que vai estar lá, aí pode ser um problema. Meu amigo, mas que bela dominada no peito que ele teve, hein? Enfim, deixa aí nos comentários, senhores. Oi, vai lá, só para puxar a sardinha do Palmeiras também, se por acaso o Carlos Miguel assumir a titularidade do Palmeiras no começo do ano, não é loucura imaginar que ele possa ir como terceiro goleiro. Mas eu acho que tá muito em cima. Mas se ele tivesse um pouquinho de tempo, eu acho que ele conseguiria tomar essa vaga até com facilidade. Eu vou te cutucar aqui. Você não acha que, cara, a gente tá hypando demais o Carlos Miguel? Ele tem quase 50 jogos como titular. Aqui eu tô fazendo uma provocação. Não sei se eu tô sendo certo ou não. Ele tem 50 jogos como titular, mas tipo assim, beleza, Premier League, né? Pouco jogou. No Corinthians ele explodiu muito rápido, surgiu a proposta, ele aproveitou. Mas enfim, o que você pensa? Tô analisando o potencial, assim, e as opções de terceiro goleiro hoje, né? Que a gente tá... Hoje tá Alisson, Bento e o Ederson acabou perdendo espaço ali, tá? Então eu acho que hoje é Alisson, Bento, para mim já estão garantidos aí na Copa, e o terceiro goleiro fica essa incógnita. Então eu acho que para terceiro goleiro dá para pensar. Se ele pegar realmente ali uns 4 meses, né, que seria para a Copa do Mundo, uns 4 meses muito bom, e seria realmente o que ele fez no Corinthians, né, porque ele fez muito pouco tempo no Corinthians, então seria meio que assim, ó, tem o Carlos Miguel aqui, o Hugo, aí tem outros goleiros e tal, eu acho que ele estaria um pouquinho à frente, mas aí realmente tem que ver jogando, e aquilo, a pressão, não que no Corinthians não tenha pressão, mas eu ainda acho que o Palmeiras tem uma pressão dobrada em relação a outros clubes aí, muito por causa da torcida, né, a torcida é muito... Em relação à performance, é mesmo, né, cara? Em relação a tolerar falhas assim, realmente, eu também acho. E vamos falar aqui sobre o Palmeiras. O Palmeiras afastando um time inteiro por indisciplina. O elenco do Palmeiras aí foi afastado. O Palmeiras decidiu afastar o elenco do time sub-17, cara, da disputa do Campeonato Paulista da categoria por motivos disciplinares, inclusive. Essa informação é da Camila Alves, e para a sequência do estadual, o Palmeiras optou por utilizar a equipe sub-16, então os caras vão subir ali um pouquinho, a galera do sub-16, e também vão contar com a comissão técnica e o staff da categoria, tá? Então, apesar desse afastamento, o elenco sub-17 ele vai seguir treinando normalmente, né? De olho nos demais compromissos aí da temporada. Tem a terceira Supercopa da Capital, que vai ser realizada ali em dezembro, em Brasília. E na temporada, esse time afastado, ele vinha mostrando bom desempenho. Ele chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, foi semifinalista do Mundial da categoria, tinha sido eliminado pelo Barcelona nos pênaltis, depois de empatar 2-2 no regulamentar. E no Campeonato Paulista, o desempenho também era muito bom. E o Palmeiras somava 20 vitórias, um empate e apenas uma derrota. E no último sábado, o Palmeiras goleou o Brasília por 6-0. E encerrou ali a quarta fase da competição, e agora no Paulista Sub-17 segue aí para as quartas de final com o elenco Sub-16 representando o Palmeiras na sequência, e o Palmeiras não vai divulgar os detalhes do episódio. O que essa molecada fez, velho? Cara, inclusive, né, eu fiquei sabendo disso pelo João Paulo Sampaio no stories dele, ó, ele que postou aí no stories a notícia, eu fiquei até na dúvida, assim, pô, quem que vazou? Tipo, será que foi uma parada vazada? Não, provavelmente ele mesmo deu a informação ali. E a gente vê, né, o quanto o Palmeiras tem esse lance de formar homens, né, além do que jogadores. O negócio deve ter sido muito sério, né, para afastar um time inteiro. E, cara, eu fico muito bravo, assim, quando eu vejo uma molecada que já tá em clube, já com, 17, 16 anos. Fica quieto, velho, só joga bola, farreia depois, ou nas férias. Você vai jogar muito pouco tempo de bola na vida, vai dar para bagunçar bastante depois. Eu acho que todo mundo aqui deve ter uma história de algum amigo que tinha muito potencial, que ia aposentar a banca, que não ia estar virando parça do cara, e o cara ou desmotivação, ou por ser indisciplinado, não foi. Então, pelo amor de Deus, mano, você tá no Palmeiras hoje,
Mesmo se você não conseguir jogar no clube, você provavelmente vai ser vendido. A gente vai falar depois do Bragantino aí. Quantos que estão no Bragantino hoje jogando bem, que saíram da base, provavelmente não jogou tanto no clube, mas conseguiu jogar agora no Bragantino, Série A, velho. Jogar Série A, então, pelo amor de Deus, né? Molecada tem que ter um pouquinho de noção, velho. Pelo jeito, o after valeu a pena, hein, mano. Deve ter Nossa. valido a pena. Porque, ó, falar pra você, o João Paulo Sampaio, uma coisa que ele preza muito é pela disciplina, né? Você vê que ele cobra muito, ele enche muito o saco dos moleques, né, do Palmeiras. E ele fala, né? Ele fala que mais da questão técnica, da questão física, de todos esses aspectos que o futebol pede, é a questão também disciplinar. Então ele pega muito forte nisso, né? E uma prova disso, inclusive, que eu estava vendo uma informação hoje do Bruno Andrade, em que ele fala que na Europa ele está conversando com algumas pessoas, né? Ele estava conversando, falando com alguns gringos, e disse que hoje a base do Palmeiras é a referência. Você não fala mais dos garotos de Cotia, né? Você não comenta mais sobre os garotos de Cotia do São Paulo, que era a referência. Hoje você vai falar com qualquer empresário, com qualquer gringo, com qualquer olheiro de base, a referência é o Palmeiras, muito porque essa disciplina, né? Essa disciplina, esse processo, essa estrutura que o Palmeiras tem na hora de formar um jogador, na hora de subir esse jogador de categoria, na hora de colocar esse cara para jogo. Então, tudo isso é minuciosamente feito, né? Inclusive, eu até consegui aqui, ó. Achei a fala dele aqui, ó, do Bruno Andrade, que é um jornalista da ESPN, né? Ele comentou assim, ó, o São Paulo já não tem mais aquela grife da base aqui na Europa. O Palmeiras, por exemplo, já ultrapassou o selo de qualidade de Cotia, já nem se compara mais com o do Palmeiras. É impressionante, andando pela Europa, conversando com olheiros, com dirigentes, é praticamente Palmeiras, 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 Estevão, Hendrick, Vitor Reis. Então, basicamente, o Palmeiras é o clube com um grande exemplo para a Europa em relação às categorias de base. O São Paulo nem tanto. Então tá aí, né, cara? Tá comprovado mais uma vez que... e você vê, né? Às vezes, de uma leva de 20, você consegue tirar um Estevão, né? Você consegue tirar um Estevão, você consegue tirar um Vitor Reis, e você salva praticamente o planejamento do ano, né? Você bate praticamente a meta do ano se você consegue salvar um garoto, por exemplo, né? Sem ter que vender o time profissional, né? Se desfazer, às vezes, de jogadores importantes, você consegue vender a base. E, assim, conhecendo o João Paulo Sampaio, pode ter sido uma parada, assim, de todo mundo, né? Sei lá, de uns 10 meninos, ou todo o time inteiro ter feito alguma baguncinha ali e tal, descoberto. Ou pode ter sido um ou dois e ele quis usar de exemplo também, né? Porque eu não duvido muito, porque ele preza muito por isso mesmo. E acredito, sim, os moleques devem aprender depois dessa. Inclusive, não sei se algum menino assiste a gente, ou algum parente, algum amigo. Pelo amor de Deus, mano, cobra, velho. Cobra, porque isso aí... Você conseguir ser jogador profissional, às vezes nem, eu falei Série A, mas, pô, Série B, ou você vai para uma Europa, alguns mercados periféricos, daí muda vidas, mano, isso daí para o mundo árabe, então é uma oportunidade que pouca gente tem, né, então tem que aproveitar e colocar a cabeça no lugar. Pô, você tá tranquilo, se você bate num Tondela ali, num Famalicão, num Rio Ave, você já tá tranquilo, pô. No Gil Vicente, pô, tu já tá sossegado, cara. Aqui na minha cidade, que é pequena, né, a gente teve o Luan, por exemplo, aqui, teve o Roberto Carlos, a gente teve cara de Real Madrid, de Seleção Brasileira, teve cara de Palmeiras, e teve cara que rodou ali, times inferiores da Suíça, tipo série B do Portugal, todos estão bem endividados. Isso, caras, anos 90, anos 2000. Imagina hoje, que você ganha bem mais dinheiro que futebol, né? Então tem que aproveitar demais isso, né? Inclusive, até só esticando um pouquinho esse papo aí antes de a gente ir pro próximo, eu tenho uns amigos meus que eles são amigos pessoais do Lucas Evangelista. Então, o Lucas Evangelista, antes dele estourar pro futebol, antes de chegar no Palmeiras, no Red Bull Bragantino, né, e tal, ele era atacante, né? Ele era atacante no São Paulo, e assim, ele caminhava para não virar. Aí ele foi vendido para o Udinese, acho que é 2016 ali mais ou menos ele é vendido para o Udinese, e depois ele vai para o Panathinaikos. E bicho, beleza, Panathinaikos, Série A de Grécia e tal. E os caras falavam, né? Beleza, você não atingiu ainda o que você quer e provavelmente não atinja. Na época os caras não achavam isso, né? Meu, o cara já tava bem demais. Ele já tava bem demais financeiramente. Ele chegou a jogar, sei lá, 2 jogos no São Paulo profissional, um que ele faz um golaço, inclusive. Aí os caras aproveitam a barca, vendem ele pra Udinese, ele pouco joga na Udinese, aí ele é vendido pra Grécia e ele faz a vida, né, cara? Ele consegue fazer a vida, assim, absurdamente, só jogando, assim, em times... aí depois ele estoura, aí depois ele vai pro Nantes, aí depois ele vem pro Bragantino, aí ele vai recuando, né? Vai recuando de volante, e hoje o cara, com foco aí, com um profissionalismo absurdo, tá no Palmeiras merecidamente. Vamos falar aqui de Palmeiras e Red Bull Bragantino, onde você pode assistir o horário, as escalações, tudo bonitinho para você aí, ó. Palmeiras e Red Bull Bragantino às
19 horas, também conhecido como 7 da noite, no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão. Palmeiras embaladaço, goleou o Juventude por 4-1, teve uma atuação absurda, e com esse resultado aí, o time do Abel chegou a 58 pontos e tá isolado, né? Tá isolado na liderança da Série A, abriu 3 de vantagem para o Flamengo, a tendência, inclusive, é casa cheia no Allianz Parque, torcida aí marcando presença, empurrando mais uma vez em busca do título do Brasileirão. E o Bragantino vem de 3 partidas de invencibilidade, então, meus amigos, lotem, façam pressão, façam presença, porque amanhã é jogo duro, tá? Então, Bragantino que vem com 3 partidas, com 2 empates, e a recente aí, que teve até polêmica, né? A vitória contra o Grêmio, que é um pênalti do John, e, no entanto, o Fernando Seabra, ele faz uma campanha aí que não tá muito legal, não. 36 pontos, e está apenas na nona colocação. Ele tá com o Bragantino só na nona colocação, então, assim, tá decepcionando, né, diante do que se espera do Bragantino. E onde você pode assistir Bragantino, Red Bull Bragantino, né, Palmeiras e Red Bull Bragantino, você assiste nessa quarta-feira, às 7 horas, pelo pay-per-view, no Premiere, pelo pay-per-view, tá? E vamos falar das prováveis escalações de Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Palmeiras não vai ter o Paulinho e Lucas Evangelista, como vocês bem sabem, enquanto o Kelvin e o Sousa, eles são dúvidas. E aí você tem os convocados, você tem o Aníbal Moreno, o Flaco Lopes, o Gustavo Gomes, o Facundo Torres e o Emiliano Martinez, que também devem seguir ausentes. Então, se você somar o Kelvin e o Sousa, são 7. Se eu colocar Lucas Evangelista e Paulinho, cara, são 9 desfalques. Então, o Palmeiras deve começar esse jogo com o Everton, Giai, Murilo, Mikael, Piquerez, Bruno Fux, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Vitor Roque. E o Bragantino aí não vai ter o Natan Mendes, que está suspenso, né? Enquanto o Eduardo Sacha, Bruno Gonçalves e Davi Gomes estão em transição física e são dúvidas. Então o Bragantino deve ir bem desfalcado. O provável time do Red Bull Bragantino é o Cleiton, o Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán, Rodrigues, Vanderlan, esse aqui vocês conhecem bem, o Gabriel, esse aqui vocês conhecem bem, foi aquele que ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras em 2016, Matheus Fernandes, vocês também conhecem bem, o John, vocês também conhecem, o La Quintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Então na arbitragem aí você tem Rafael Klaus, auxiliares Alex Ang Ribeiro e Mayra Mastella Moreira, VAR, Daniel Nobre Bins. Algumas observações rápidas aqui, Erlan, é o seguinte, o choro, né, que vai ser por causa dessa arbitragem, que é o Rafael Klaus, o cara fala de Rafael Klaus, o aproveitamento do Palmeiras com o Klaus é horrível, e você tem aí a lei do ex, né, dos caras, tem que tomar cuidado, porque tem 4 aí dos caras jogando. Eu até estranhei, você tava falando do time do Bragantino, de repente falou o Rafael Klaus, falou, pô, você tá falando do Bragantino, agora fala de atacante do Palmeiras. Os caras ficam malucos, né, mano? Aquele negócio, a gente sabe da verdade, tanto que a gente já sofreu com o Klaus. Esse negócio do Klaus é palmeirense, parece que ele tem vontade de provar que ele não é e erra contra a gente cada vez mais, né? Mas é um jogo assim, obrigação, é difícil falar disso, mas é obrigação, para você pensar em título, você tem obrigação sim de ganhar do Bragantino, não é um jogo fácil, porque o Bragantino ele tá muito oscilante essa temporada, né? Eu já vi alguns jogos que eles foram muito bem, o John tá fazendo uma temporada muito boa, ele é um dos melhores meio-campistas do Brasileirão, mas tem alguns jogos do Bragantino também que é muito abaixo. A gente vai jogar em casa, o time funcionou com os desfalques e a gente vai meio que repetir, né, com a questão só do Vitor Roque e do Bruno Rodrigues, e aí o Bruno Rodrigues já foi muito bem no jogo, você imaginar que o Vitor Roque entre jogando bem, então o time ainda melhora. Então, assim, não é soberba nem nada, olhando para o campeonato, você tem que ganhar do Bragantino, ainda mais com o Flamengo tendo o Botafogo fora de casa e depois tendo um confronto direto, é uma oportunidade talvez de se abrir mais pontos, você manter esses 3 pontos aí, o lance do número de vitórias, tem, nossa, muita coisa em jogo, e, né, o que eu falo, a gente tem uma sequência depois do Cruzeiro que fica mais tranquila, mas nesse meio tempo a gente teve aí o Juventude, que foi jogo atrasado, né, acabou dando uma sequência teoricamente fácil pra gente, Juventude e Bragantino em casa. É uma sequência muito boa para quando você está tentando garantir, tentando manter a liderança. Então, mano, é só evitar a lei do ex, porque se tiver a lei do ex a gente tá lascado, que tem um monte, né? Mas o time do Palmeiras, mesmo com os desfalques, assim como contra o Juventude, é muito melhor que o time dos caras, né? Precisa colocar isso em campo.
Exatamente. O que você pensa aí, cara, a respeito? Deixa nos comentários, por gentileza. Palmeiras e Red Bull Bragantino, deixa nos comentários a sua opinião, é muito importante pra gente. Vamos falar agora do Vitor Roque. A Europa está de olho em Vitor Roque, natural, né? O que ele tá jogando é um absurdo. Só antes da gente falar do Vitor Roque aqui rapidinho, cara, se liga numa coisa, você pode ter uma segunda chance. Se você errar a tua aposta, KTO te devolve até R$10. Se você acertar, o lucro é teu. É isso mesmo, você pode ter uma segunda chance para você acertar suas apostas e com a KTO você tem uma nova oportunidade sem risco. Essa promoção está valendo até o dia 19 de outubro, você tem 6 dias para apostas múltiplas com no mínimo 3 seleções no Brasileirão Série A. Então, funciona assim, ó, cara, 3 seleções, tu escolhe 3 jogos para você apostar, por exemplo, vitória do Palmeiras, né? Sei lá, o empate do Flamengo e Botafogo empate, ou o Flamengo perder, e não sei, mais de 3 gols no jogo do Vasco. Aí você tem que ser criativo, obviamente, para você participar da chance extra. E é muito simples para você participar. Ó, você vai entrar aqui, ó, nesse QR Code aqui embaixo, ou no link fixado nos comentários, é bem tranquilo de você fazer. Você vai abrir a sua conta na KTO. Abriu a sua conta na KTO, tem que ser pelo QR Code ou tem que ser pelo link nos comentários, tá? Você vai lá e procura chance extra de 10. Aí depois você só clica em aceito participar antes de você fazer a sua aposta. Se a aposta bater, você ganha normalmente. Se não bater, a KTO te devolve R$10 em aposta grátis. Mas se liga, cuidado. Chance extra só pode ser usada uma vez dentro desse período da promoção que você pode usar até dia 19 de outubro. Fechado, meus amigos? E vocês já sabem, né? Preciso relembrar vocês. Muita responsabilidade e apenas para maiores de idade. Promoção para maiores de idade. Fechado? E vamos falar aqui de Vitor Roque. Tem mais um time europeu de olho no Vitor Roque, ele que está em alta no mercado europeu, ele que teve o interesse do West Ham, a gente trouxe aqui para vocês o interesse do West Ham, e o time interessado no Vitor Roque agora é o Milan. O Milan está de olho na joia, né, na jovem joia alviverde. Então o que acontece aqui? A fonte é do jornal Fut Italia. O jornal Fut Italia dá que o Milan está disposto a competir pelo Vitor Roque no ano que vem e tentar contratar aí o jogador de 20 anos, ele que é um dos destaques do futebol brasileiro, porque o Alegre, ele gosta de jogar com um centroavante rápido, ele gosta de jogar com atacante, principalmente, né? Atacante rápido, ele tá procurando aí um atacante que seja rápido, muito por quê? Para conseguir municiar ali, não municiar, ajudar o Christian Pulisic, o Nkunku e o Rafael Leão. Em misto ali de vocês fazer uma dupla entre esses dois jogadores, né? Na função até de falso 9, porque ele usou esses jogadores como falso 9 diante da temporada, usou o Pulisic, usou o Nkunku, usou o Rafael Leão, e o único atacante que o Milan tem hoje disponível é o Santiago Jiménez. Então, o Milan procura outro nome aí para a posição, e segundo o próprio Fut Italia, o Vitor Roque, ele é visto como o perfil ideal para o estilo que o Milan joga, que é mobilidade, faro de gol e força física. O Milan, ele vive uma boa fase, ele tá com uma boa fase lá na Série A, tá com alguns jogos de invencibilidade em todas as competições aí, tá na 3ª posição na Série A, tem 13 pontos e tá na perseguição do Napoli. E tem também o West Ham, que a gente trouxe para vocês, o West Ham também monitora a situação do Vitor Roque, né? Tem um interesse aí no jogador e pode ser um dos clubes a fazer proposta para a janela de transferências em janeiro, com o objetivo aí de reforçar o ataque deles para a temporada. Eles que estão vivendo um momento difícil na Premier League, estão na última colocação, na penúltima colocação, né? Inclusive checa aí se é a penúltima ou se é a última, por gentileza, mas não estão vivendo um momento muito bom. E eles marcaram aí somente 2 gols nos últimos 3 jogos. E o Vitor Roque seria a salvação, né? Seria a salvação para tentar ajudar os Hammers, né, como são popularmente conhecidos aí na Inglaterra. E qual que é a posição do Palmeiras, né? Diante de tudo isso, é uma situação que a gente já trouxe aqui para vocês. O Palmeiras, ele não quer liberar o Vitor Roque no fim do ano. O Palmeiras, inclusive, entende que o Vitor Roque pode se valorizar ainda mais, principalmente porque reta final de Brasileirão e Libertadores. E o próprio Vitor Roque, ele vê com bons olhos ficar no Palmeiras sonhando com vaga na seleção brasileira. Não entendi nem porque ele não foi convocado, né, nessa última. Inclusive poderia jogar a Copa, né, pelo desempenho que ele está tendo hoje, e seria uma valorização para ele jogar uma Copa do Mundo. Ele está vivendo um momento, cara, que só se for muito certo mesmo para ele trocar de clube. E ele tem aí hoje 14 gols,
4 assistências em 44 partidas pelo Palmeiras, é um desempenho bem bacana, uma regularidade aí que chama atenção, e inclusive já deve ser aí um dos jogadores mais procurados na janela europeia. Então trouxemos aqui para vocês Milan e West Ham, e o Palmeiras deve ter que fazer jogo duro para segurar o nosso Tigrinho. Opiniões de vocês, sua opinião, Arlan Dias? Ele tá fazendo mais barulho no Palmeiras do que ele fez no Furacão, né, mano? Porque o Palmeiras tem mais projeção que o Furacão, muito embora eles tenham ainda chegado à final da Libertadores, mas não dá no Palmeiras, até a questão midiática, né? Você vê ali na hora do hino lá com as crianças, passa todo mundo fazendo ali o Tigrinho, esse lance tá muito forte, até quando ele tava no Furacão não tinha tanto essa marca aí, então a projeção dele tá muito superior. Aí tem aquele lance de já ter jogado na Europa, não ter dado tanto certo. Muito embora ele ainda, mesmo não tendo dado certo, ele teve uns gols, né? Fez seus gols ainda, teve alguns momentos bons. O West Ham, você tinha falado, né? Tá realmente em 19º com 4 pontos. Saldo de gol dos caras é -10. E é o que a gente fala aqui, é o cara escolher tá num time que disputa títulos para um time nem meio tabela, né? Nesse caso a gente já tá falando de time lá para ser rebaixado. Então, é o que ele vai querer para a carreira dele, mano. E eu, se eu fosse jogador desse nível, eu sei do sonho da Europa, eu sei de tudo, mas assim, no caso dele, que foi, bateu, voltou, encaixou aqui no Palmeiras, tá dando muito certo, tá todo mundo gostando, mano, mas eu não saía daqui mais nunca na vida, morando, a gente fala, né, o Brasil é um país difícil, mas para quem tem dinheiro, em São Paulo, o país inteiro, pra você dar um rolê é da hora também, não tem igual, então aí eu não sairia de jeito nenhum, mas aí tem que ver o desejo do cara, né? Se ele tem o sonho de voltar para a Europa para dar certo. Mas assim, todas as paradas que um jogador quer na carreira, disputar título, seleção, você consegue no Palmeiras hoje. O Flaco Lopes hoje, né, pode ser titular aí, o que tudo indica, vai ser titular na seleção atual campeã do mundo jogando pelo Palmeiras. Então, exatamente. Assim, é muito o que o cara quer para a carreira dele. Eu ficaria aqui, mas não sairia, mas nem lá. Eu de Arara já é difícil de sair. Imagina se eu fosse jogador do Palmeiras, eu não saía nunca, velho. É verdade mesmo, né, cara? Mas enfim, você viu algum time de primeira prateleira buscando ele? Tipo um Chelsea, saca? Também não tem muita conversa, né? O Chelsea chega e fala, ó, tá depositada a multa aí. Um Zenit, eu não sei se ele iria para um Zenit da vida. Muito pensando em gestão de carreira, né? Mas você vê um time ainda de primeira prateleira buscando ele? Porque tem essa certa rejeição na Europa, né? Se o cara vem, bate na Europa e volta, dificilmente ele volta para um time de primeira prateleira de novo. Eu lembro muito do Alexandre Pato, né? O Alexandre Pato, ele vai no Milan, ele volta pro Corinthians, aí depois, se eu não me engano, ele pega a Vídea Real, né? Ele pega a Vídea Real, depois ele é emprestado pelo Chelsea, emprestado pro Chelsea, ele faz tipo um estágio no Chelsea. Ele não se firmou depois em nenhum outro grande, né? O Pato rodou ainda um pouquinho, porque também era muito talentoso, né? O Pato nunca teve muito problema de lesão, mas era talentoso pra caramba. O Vitor Roque pode ser isso, tipo, os caras olharam, ó, não deu certo, mas por isso conseguiu se reerguer, agora tá jogando muito, então pode ser que algum time aí, o próprio Barcelona, né, que eu não sei, depois tem a questão, mas eu não duvido muito não dos próprios, ou um Real Madrid da vida querer só pra mexer, não, mas só pra mexer em bastidores, aquele negócio, não, vamos trazer o moleque aqui só pra ver se vinga, né, como o Real Madrid já fez em outros momentos, mas eu realmente olhando hoje pro mercado que a gente viu até agora, o West Ham e Milan, eu imagino que pelo menos nessa próxima janela vai ficar assim. Agora, você imagina que a próxima temporada, ele vai fazer a temporada toda no Brasil. Isso aqui ele chegou na semifinal do Paulista. Então, ele, desde o começo, aí vai ter Brasileirão, já vai começar em janeiro, né, ano que vem. Então, ele provavelmente, ano que vem, se ele continuar do jeito que ele tá, ele vai fazer assim, números absurdos, né, com gols e assistência, e talvez uma seleção brasileira. Aí já coloca ele em outro nível para voltar. E como eu falei, a projeção dele hoje no Palmeiras é maior do que era no Furacão. Ter esse lance de ter ficado queimado lá. Eu não sei o quanto ele ficou queimado. Eu acho que o Gabigol, por exemplo, ficou muito mais queimado que ele, né? Porque o do Gabigol realmente foi bizarra a passagem dele por lá. Mas tem isso, né? Os caras, geralmente é uma chance só. São raras vezes você vê o jogador voltando depois. Mas o Gabigol, ele veio, abre aspas, ser rei entre os plebeus, né? Como os caras dizem. Ele não foi bem lá na Europa, mas aqui ele rapou tudo, né, cara? Ele rapou tudo. E eu fico pensando por quanto o Palmeiras venderia o Vitor Roque, porque ele foi contratado por 25 milhões de euros. Bicho, tu vai vender por 30? Vai vender um jogador desse por 30? Por 35, por 40? Se tu pega um jogador desse performando do jeito que tá por 20 milhões, com 20 anos,
A gente esquece às vezes, o moleque tem 20 anos. Porra, tu tem que vender, sei lá, 55, sabe? 55, 60 milhões de... Não é loucura falar com gatilho de meta, não é loucura falar de 60, né? Do 9, né? Falando de um atacante. Foi o Liverpool pagou quase 1 bilhão no jogador, no Isaac, né? Um negócio assim que, pra mim, na hora que eu vi, eu falei, peraí, tá errado o que digitaram aqui, né? Não é bilhão, assim, não é? Aí não, foram 125 milhões de libras, né? É um negócio assim, surreal o que eles fazem lá na Europa com o jogador que já tá lá, com o jogador que já é revelado por time de lá. A gente lembra que na época o Gabriel Jesus, ele sai por 120 milhões do Palmeiras, eu acho que o Dembélé foi por uns 300 e pouco, era bizarra a diferença, assim, então eles valorizam muito o que tá lá, e aí vai dos clubes aqui fazerem esse jogo duro, o Palmeiras hoje tá fazendo, né, a gente já viu aí da informação da base, né, o Vitor Roque já não é base, então o Palmeiras tem peso no mercado hoje para fazer jogo duro, e tem que fazer, porque, pelo amor de Deus, hoje, você imagina hoje, do jeito que tá funcionando, se sair ou ele ou o Flaco Lopes, você perde muito, né, questão esportiva, então você tem que compensar no financeiro. É exatamente isso, né? E muita gente tá se falando de Gerson, né, cara? Pô, Gerson, cara, bicho, todo respeito, não sou analista, especialista em análise de jogador, mas eu não creio que o Gerson vale 25 milhões de euros, não, viu? Se a tia trazer, quem somos nós para reclamar, né? O dinheiro não é nosso, o Pix não é a gente que vai fazer. Mas, bicho, 25 milhões de euros no Gerson, se tu paga 10, que igual pagou no 15, estourando, tá muito bem pago. Penso que a necessidade deveria ser um atacante, viu? Um atacante ali para visar a transição entre Vitor Roque e Flaco Lopes quando os dois não precisarem jogar, né? Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito? Deixa aí nos comentários. Trouxemos um caminhão de notícia para vocês. Nós falamos aqui do time sub-17 afastado por indisciplina. Falamos aí do nosso Hugo Souza, que jogou vôlei hoje contra o Japão, né? Os nossos amigos da KTO também aqui. Participa lá da Chance Extra, hein? Não marca bobeira. E tem também onde assistiram escalações de Palmeiras e Red Bull Bragantino e o Milan de olho, mais um de olho em Vitor Roque. O que você pensa a respeito? Deixa nos comentários, a sua opinião é muito interessante pra gente, cara. Ajuda a engajar o vídeo também. Quando você curte o vídeo, você ajuda o nosso canal a crescer. Então é muito importante que você faça isso. É a única coisa que a gente pede para vocês aí, que ajuda demais. E você também vai receber mais vídeos aqui melhor, parecido com o nosso também. Valeu? Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nós voltamos aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Tchau!